Ao longo desse ano, nós estamos mudando um pouco a configuração desse trabalho, que era mais uma reflexão mensal sobre os trabalhos de Hércules, relacionados ao signo vigente, no caso Sagitário, mas a gente tem mudado para colocar a ênfase no signo mesmo. Né? O trabalho de Hércules é uma representação do signo. Então, nos últimos meses, nós temos reformulado, reconfigurado e colocando, como eu dizia, a ênfase no signo. Então, vão haver outras referências, além das referências, por exemplo, do trabalho de Hércules. Vamos lá. Sagitário é o nono signo do zodíaco, é um signo de fogo, a gente vai ver melhor um pouquinho mais para frente, e é um signo também da cruz mutável, que é a mesma cruz de Gêmeos, Virgem e Peixes. Nós vamos ver também um pouquinho mais para frente sobre isso. Lembrando que a qualquer momento vocês podem me interromper com questões, dúvidas, contribuições e aquilo que vocês considerarem pertinente para a reflexão do grupo. Ops, parece que travou aqui. Deixa eu ver. Aqui. Um dos convites que é importante a gente se fazer quando a gente está pensando em Sagitário é: em qual direção estão os meus pensamentos focalizados nessa época do ano? Lembrando que a gente também vai ver melhor um pouquinho mais para frente, mas um dos símbolos de Sagitário é a flecha. É uma flecha direcionada, tá? Então a gente vai ver também melhor um pouquinho esse símbolo. Mas, por hora, essa é uma reflexão muito importante que a gente deve ter ao longo de todo esse mês de Sagitário. No fim das contas, é ao longo de todo o ano, mas especialmente em Sagitário. Por quê? Sagitário é como um feixe de luz direcionado. Então, o ponto de luz torna-se o próprio feixe, que revela a luz maior à frente e ilumina o caminho para o centro da luz cósmica. Essa é uma passagem do livro Astrologia Esotérica. Naturalmente, ela é bem simbólica, como tudo que envolve o esoterismo, mas eu achei importante colocá-la logo no primeiro slide para a gente entender um pouquinho melhor quando a gente pensa em Sagitário, do que é que a gente está falando. A gente está falando de um feixe de luz que tem uma direção. Fogo está relacionado com luz, né? Com mente. Sagitário está relacionado com direcionamento. Então, o ponto de luz onde eu foquei, né, ele vai tornar-se o próprio feixe, ou seja, onde a nossa consciência está, ela vai se tornar aquilo. Então, se a minha consciência está direcionada para a luz da alma, por exemplo, gradualmente a minha consciência vai se tornando a própria alma. E o feixe revela uma luz maior ainda à frente, e ilumina o caminho para um centro ainda mais profundo de luz. Esse pensamento tem muita relação com o pensamento semente do signo de Sagitário, que é: eu vejo a meta, né? Luz tem a ver com visão também. Eu vejo a meta, eu alcanço a meta, esse unidirecionamento, e então eu vejo uma outra meta. Esse é o pensamento semente do signo de Sagitário. Sim, esses dois pensamentos sintetizam bastante o que significa a qualidade de Sagitário, que a gente vai desmembrar um pouquinho melhor ao longo dessa nossa apresentação. Por que é importante a gente refletir sobre isso? De novo, né? Porque quando a gente está nesse período de lua cheia, a energia potente da constelação de Sagitário aflui através de Shambhala pela hierarquia e chega até nós, trabalhadores do novo grupo. E se a gente não souber como traduzir essa potente energia em pensamentos de mente concreta e infundidos pela mente iluminada, essa energia vai se perder, porque ela tem uma qualidade muito abstrata e não vai ter um ponto de relação com a humanidade.
Então, nosso papel, no fim das contas, é fazer uma mediação, é tentar captar, à medida que for possível, essa qualidade abstrata, trazer para a nossa mente concreta, transformá-la e então irradiar de uma maneira que seja melhor aproveitada pela humanidade, que está ainda polarizada mais no emocional, mas tem uma intensa atividade mental. Então, esse é sempre o intuito do nosso trabalho. Então, não é que a gente queira ficar mais sabido, ou não é que a gente queira ficar simplesmente mostrando conhecimento, não é isso. Né? É estarmos unificados para funcionarmos como tradutores nessa época do ano, sempre nos períodos da lua cheia, que as energias extraplanetárias podem afluir com mais potência através da nossa hierarquia, porque há um alinhamento com Shambhala, que é o centro da vontade pacífica e silenciosa, que é oportunizado nos períodos de lua cheia. Então, na lua cheia, a lua está em oposição ao Sol e a energia solar pode afluir livremente para a Terra, com o seu caráter espiritual, e não tanto obstruída pelo caráter emocional, do qual a lua é um dos símbolos. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Um outro tema importante de Sagitário é o desejo. Revise sua natureza de desejos. O que você vê? A princípio, esse feixe é usado para focar os nossos pensamentos na linha de satisfazer o desejo por dinheiro, sexo, prazer, poder. A busca desses desejos como a única questão da vida nos torna um centauro, um dos símbolos de Sagitário, que é meio humano, meio animal, na abordagem para a vida. Assim, Sagitário traz essa potência. Sagitário é regido na astrologia convencional por Júpiter, que é o maior planeta do nosso sistema solar. É, portanto, o mais magnético, tem uma aura gravitacional maior, né? Se houver um asteroide passando perto de Júpiter ou perto da Terra, com certeza esse centro magnético atrativo de Júpiter, por ser muito maior que a Terra, vai atrair esse meteoro para a sua atmosfera. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é um dos símbolos, né? Então, Júpiter é o regente de Sagitário. Sagitário é um signo magnético, atrativo. Assim, Sagitário vai ter condições e vai trazer a potência para atrair os meios para a realização dos nossos desejos, dos nossos objetivos de forma geral. Então, num primeiro momento, o símbolo do Sagitário inicial é o centauro. Por quê? Porque no começo do desenvolvimento da vida, né, da qualidade de Sagitário aqui na Terra, os interesses vão se voltar para a satisfação dos desejos. Lembra que o fogo é um elemento que tanto pode, no aspecto mental, fazer a conexão com a mente abstrata, quanto no aspecto emocional está ligado com impulsos e desejos. Assim, o indivíduo que vibra em Sagitário no aspecto mais emocional, mais rudimentar, vai focar, vai ter aquela flecha unidirecionada para a obtenção dos seus recursos e possivelmente terá êxito. Agora, um indivíduo em Sagitário focado na mente e posteriormente na alma, ele vai criar um grande impacto manejando essa potente energia, esse unidirecionamento para a obtenção de desejos, não, de metas de caráter espiritual, que unificam os outros. A gente vai ver um pouquinho melhor mais para frente. Na antiga Babilônia, Sagitário era representado por um centauro chamado Nergal. Nergal tinha duas cabeças, uma cabeça humana e uma de leão, simbolizando a nossa natureza animal e egoísta, que é, em geral, a que nos governa, especialmente quando estamos nos desenvolvendo. Nergal tinha também um rabo de cavalo. Os cavalos de força nos levam mais rapidamente para a realização dos nossos desejos. Aqui o cavalo é também um símbolo da mente, né? Além de ser um símbolo de força motriz, né? A gente diz que um carro tem tantos cavalos, um metrô ou um trem tem tantos cavalos, vem do inglês horsepower, mas tem muito a ver com essa força, né? Os cavalos, quando foram domesticados pelo homem,
trouxeram uma grande mudança, né, em todos os trabalhos que os nossos antepassados executavam sem essa força. Na simbologia, na mitologia, o cavalo é muito associado também aos pensamentos. Então, aqui o Nergal tinha essa força, mas também era uma força de mente. Mais rapidamente, então, para a realização dos desejos, ele tinha um rabo de escorpião, simbolizando como atacamos os outros se os nossos desejos egoístas não forem satisfeitos. Importante lembrar também que o signo anterior a Sagitário é Escorpião. O desejo leva à ambição. Como alguns de nossos desejos estão ajudando ou atrapalhando nossas ambições gerais? O que você ambiciona? Escrevi errado aqui, faltou, olha que eu revisei. O que você ambiciona? Então, quando a gente entra em Sagitário, esse tipo de reflexão é muito importante. Especialmente, claro, aquilo que está evidente, que está mais consciente, a gente sabe. Mas e se a gente parar um pouquinho e colocar o nosso olhar mais interno? O que que a gente está ambicionando hoje? Porque aí é onde a nossa energia vai nos levar. E aí, então, aqui, né, o desejo é o que nos leva à ambição. Ao mesmo tempo, quando esse Sagitário está melhor focado na mente, os desejos vão, em alguma medida, tentar roubar para essa atração mais animal, né, a nossa meta, a nossa ambição para valores espirituais, valores eternos, princípios. Finalmente, notamos que Nergal tinha um conjunto de asas de águia. Essas asas o ajudaram a realizar suas ambições, porque permitiam que ele tivesse uma perspectiva maior ao ser elevado aos céus, onde poderia ver melhor as suas presas, aquilo que ele queria. Olha que interessante, olha quantos símbolos, né, que os babilônios colocavam para esse centauro, que era um dos símbolos usados para a constelação de Escorpião. Há um escorpião pronto para atacar, insinuando que a vida do centauro pode ser insatisfatória. E é por isso que Nergal também era conhecido na mitologia babilônia como um deus da guerra, da morte e da doença. Esses símbolos também são muito ligados ao signo de Escorpião, como a gente viu anteriormente. Na tradição esotérica, somos informados de que o centauro representava a alma humana, com seus objetivos humanos, seu egoísmo, sua identificação com a forma, seu desejo e suas aspirações. E que a tônica do centauro é a ambição. Esse trechinho, né, trazido também do Astrologia Esotérica. Lembrando que o centauro é o símbolo mais rudimentar ou menos desenvolvido de Sagitário. Então, é o aspecto centauro, metade cavalo, metade homem, então trazendo essa natureza animal, né, é um símbolo desse signo menos desenvolvido. A gente vai ver ao longo do desenvolvimento dessa qualidade sagitariana nos planos de desenvolvimento aqui da Terra, como os símbolos também vão se atualizando, vão se modificando para que possam ser mais fiéis à qualidade desse signo quando ele vai se sutilizando. Aqui eu coloquei uma prévia, né, uma imagem do que era esse símbolo do Nergal. Então, pode observar aqui, né, que tem as duas cabeças, ele é um arqueiro, ele tem um corpo de cavalo, tem uma cauda de cavalo, mas tem também a cauda de escorpião, tem as asas da águia. Era um símbolo bem complexo, né? O nosso Sagitário greco-romano foi ficando mais simples. Sagitário é também um signo que traz inovação. Aí eu tenho colocado essas perguntinhas só para provocar mesmo uma reflexão em nós, né? Quão bem você está usando sua mente para inovar e criar soluções para os problemas da sua vida? Suas ambições são para fins positivos ou negativos? Então, lembrando que Sagitário,
traz essa qualidade de inovação. Então, eu trouxe essa reflexão aqui para a nossa mente concreta, mas como grupo a gente pode pensar em termos de humanidade. Como que a energia de Sagitário pode trazer inovações para criar soluções a esses problemas que estão aqui atormentando a nossa humanidade? Lembrando que quando a gente reflete sobre um problema, é um movimento invocativo, né? Só da gente pensar em alguma coisa, em procurar uma solução, já é um movimento de pensamento invocativo. Se a gente for pensar em Sagitário, que vai pegar esses pensamentos todos e levantar, direcionar para o eu superior, então a gente vai ver que a gente vai precisar, depois do silêncio de Sagitário, para essa resposta vir e se ancorar na nossa mente. A ambição nem sempre é ruim, pode levar à inovação. Na mitologia grega, Nergal se tornou Crotos. Crotos nasceu como um centauro, porque seu pai, Quentaurus, acasalou com éguas, dando a entender que ele havia sucumbido às suas paixões animais. No entanto, Crotos também representa a mente humana, em desenvolvimento, capaz de inovação. Razão pela qual os gregos viram Crotos como o inventor do arco e flecha e da caça a cavalo. Nesse nível, no entanto, essas inovações concentram-se ainda, principalmente, na satisfação das ambições e desejos pessoais. Então, aquilo que usava antes a força do cavalo, os desejos, ou como os indianos chamam de kamamanas, né, essa mente voltada para o desejo, mais focada no cavalo, né, agora a gente vê que esse Nergal se desenvolveu para o Crotos, que ainda assim é um centauro, mas está mais voltado para flecha, para caça, ou seja, está usando a mente, ainda para a obtenção da satisfação dos desejos, mas já houve uma evolução, né? Antes era mais pela força, agora está sendo mais pela mente. Né? Infelizmente, essas inovações de Crotos resultam principalmente em guerra, morte e doença. Por quê? Porque elas estão voltadas para atender desejos da personalidade. Lembra que na Bíblia o Cristo fala muito disso, né? Que o salário do pecado é a morte. Então, quando a gente se volta para as coisas da personalidade, naturalmente virá a morte e a doença. Por quê? Porque a personalidade é material, ela é perecível, ela morre, né? Aquilo que não morre são os valores, os princípios espirituais. Então a gente vai ver ainda essa transição desse Sagitário. É muito bonito a gente perceber como em cada nível essa energia vai se transformando, e é importante a gente também ver em nós, né? Como que é possível, dentro do que eu estou vivendo hoje, né? O que eu reconheço como Nergal, o que eu reconheço como Crotos, e qual que é o caminho para isso se desenvolver no Cavaleiro Branco, que a gente vai ver logo mais. Tudo bem até aqui? Tá muito rápido? Tá dando para acompanhar? Tá com alguma dúvida? Alguma contribuição? Seguimos então. Bom, naturalmente, né, a gente falou de desejo, a gente falou de ambição, a gente falou de inovação, tudo isso vai resultar em consumo. Aí uma outra perguntinha, né? Você se desviou de algum dos seus desejos justamente por desejar demais? Inovação implica no desenvolvimento da mente, mas a partir desse nível, a mente é usada principalmente para alimentar a natureza do desejo. Por isso que durante esse mês gastamos tempo e energia alimentando nossa vida de desejos, na esperança de que possamos expandir os nossos horizontes e aproveitar mais os prazeres e possibilidades da vida. Então, o centauro na mitologia sempre era um cara que procurava aproveitar a vida, que era alegre, né? Mas que ele queria curtir, queria farrear. E a gente vê um pouco isso na qualidade de Sagitário. Né? Não é à toa que a Black Friday é em Sagitário, não é à toa que todo esse consumo antes do Natal é em Sagitário.
E aí esse prazer inclui viagens, banquetes, acúmulos de bens que tendemos a consumir nesse mês, a tal ponto que pode nos levar ao excesso e à gula. A palavra-chave de Sagitário no nível material é: deixe o alimento ser procurado, ou seja, a ênfase do Sagitário rudimentar é buscar alimento. É buscar e conseguir, né? Vai fazendo isso. Até que a gente viu, né, no nível espiritual, eu vejo a meta. Então, tem a ver com visão. Vamos ver melhor daqui a pouquinho. Um outro tema do Sagitário rudimentar são os falsos profetas. Os falsos profetas alimentam a nossa natureza de desejo. Por isso que fiz o link, né, com aqui, né? Deixe o alimento ser procurado. Os falsos profetas alimentam a nossa natureza de desejos, em vez de aspirações da nossa alma. Quem você ouve como autoridade e por quê? O que eles estão realmente pregando e ensinando? Que valores eles caminham e não apenas falam? Para nos ajudar em nossa busca pela satisfação do desejo, os falsos profetas pregam que o único propósito da vida é a realização dos desejos. Esses falsos profetas alimentam a nossa ambição e ganância, gerando separatividade espiritual. A gente percebe que Sagitário é também um signo de idealismo muito grande. Por isso que aqui os falsos profetas se enquadram. E esses falsos profetas, eles querem, em geral, uma satisfação, uma realização, promessas que são muito diferentes do que a gente conhece na transformação que vivenciamos a partir do trilhar do caminho espiritual. Os falsos profetas são uma simplificação desses valores e princípios. E, em geral, você precisa segui-los para que você alcance alguma glória, né? Então, ele se coloca como um intermediário entre você e a espiritualidade. E quando a gente sabe, né, que, segundo todas as tradições mais antigas, a espiritualidade ela é conquistada sem nenhum mediador, a não ser a sua própria alma. Então, quando a gente pensa aqui, a gente vai ver também o link, né? O falso profeta com o próprio instrutor do mundo ou com o próprio Cristo tem uma relação de novo, né? Na espiral, o ponto mais baixo, falso profeta, com o idealismo do instrutor do mundo. Mas só para a gente linkar que os falsos profetas trazem isso. Isso a gente encontra, por exemplo, em algumas religiões que são exclusivistas. Por exemplo, eu reconheço tudo aquilo que os judeus trouxeram de bom para a humanidade. Ensinamento que guiaram a humanidade por muito tempo. Mas eles são um povo exclusivista, né? Eles se consideram como o povo escolhido, por exemplo. E essa é uma tendência que vem muito forte nas religiões neopentecostais, especialmente aqui na América, né? A gente é um pouco diferente as religiões que vieram a partir da reforma protestante na Europa. Aqui na América, a gente percebe um calor mais emocional, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e os países aqui da América Latina. E os evangélicos, esses neopentecostais, também se colocam muito como o povo de Deus. Então, o que a gente vê? Esses pastores, embora falando em nome de Jesus, né, eles atuam como mediadores e atraem para si, se colocam como centro magnético, onde as pessoas que vão ali depositam seu dinheiro, sua vida, sua esperança. Por quê? Porque também tem uma ambição, porque em geral também estão visando realizações materiais, também estão visando coisas materiais. E a gente vai ver aqui que, no fim das contas, Sagitário nos conecta a valores e princípios espirituais. Então, sempre observar, né? Quem que a gente está colocando a nossa autoridade? Eu citei os evangélicos, mas quantas canalizações a gente não ouve por aí? E essas canalizações também são de teor exclusivista ou protecionista, né?
direcionadas a algumas pessoas, como se aquelas pessoas fossem mais especiais do que as outras, como se aquelas pessoas fossem merecedoras de receber uma bênção especial do que outras. Então, é muito importante a gente perceber, né, em quem a gente está colocando, reconhecendo como autoridade. O que essas pessoas realmente têm como valor? Elas vivenciam aquilo que elas pregam ou não? Então, sempre colocar atenção, por quê? Porque nesse período sagitariano isso tende a tanto influenciar em nós essa natureza, quanto a influenciar a humanidade como um todo. Eles tentam espiritualizar a divisão, o preconceito, a mesquinhez e o fanatismo, porque tais pensamentos trazem esperança aos muitos desprivilegiados que a gente tem na nossa sociedade em satisfazer desejos ambiciosos e a ganância dos poucos que são glorificados como deuses e divindades é então reafirmado. Ou seja, a gente tem um grande número de pessoas com inúmeras dificuldades que sentem no seu dia a dia as dores dessa dificuldade, então naturalmente eles querem sair desse estado, né? E aí então tem alguns poucos que se colocam nesse papel de mediação, como se fossem verdadeiros deuses ou divindades, e aí então canalizam toda essa energia dessas pessoas, só que, em geral, se colocam aí, né, como os únicos capazes de promover essas mudanças, quando a alma de cada um é o verdadeiro mediador, é o verdadeiro Deus que vai poder nos capacitar para a nossa realização pessoal, profissional, enfim, todas as áreas da nossa vida. Assim, pessoas e imagens são idolatrados e têm mais valor do que ideias, valores e princípios. Por isso a importância da inovação, da criatividade e do livre pensamento, trazidos por Sagitário no nível da alma. Eu citava a Reforma Protestante, Martinho Lutero, tem um filme dele, é muito interessante, né? Ele fica revoltado quando vai a Roma e vê o comércio que é feito com imagens. E aí, então, ele se revolta, rompe com a igreja e cria a sua própria religião. Só que aí também está uma armadilha, porque a idolatria não está apenas na imagem. Toda vez que eu tenho um determinado pensamento, ou mesmo uma palavra sagrada como a Bíblia, se eu dou demasiado ênfase para aquelas palavras e não para a ideia que está por trás delas, e a gente faz muito isso, porque a nossa capacidade de pensar de forma abstrata ainda é pouco desenvolvida. Sagitário traz isso também. Sagitário é o signo dos filósofos, né? Filosofia, amor à sabedoria. É uma intenção de focar a atenção na mente abstrata. Então, a gente faz muito pouco. Então, toda vez que, embora eu não tenha nenhuma imagem para idolatrar, mas eu tenho alguma ideia, algum pensamento, e eu idolatro esse pensamento sem mergulhar na sua fonte, sem buscar o seu significado, isso é idolatria. Então, é muito importante em Sagitário a gente perceber como é que estão as minhas crenças. Eu estou tendo uma abertura para pensar? Eu me coloco a questionar as minhas crenças de modo que possa ampliá-las, sim. O que eu estou idolatrando, né? Quais pensamentos eu estou colocando como a única possibilidade, como a única verdade? Helena Blavatsky dizia que qualquer pensamento sagrado, qualquer frase, qualquer ensinamento dos mestres da sabedoria tinha 7 níveis de interpretação. Então, olha só, né? A gente pega muitas vezes, a gente vê, de novo, né, algumas religiões, escolas de pensamento, pegarem um ensinamento sagrado, como é o Cristo, ou como é um sutra do Buda, e interpretar só naquele nível e dogmatizar, né? Achar que aquela é a única verdade. Isso é idolatria. No fim das contas, pode não ter nenhuma imagem, mas ainda assim é uma idolatria. Então, Sagitário traz para a gente, né? O que é esse conceito do livre pensador? Né? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem. Então tá bom. É ruim quando não estamos ao vivo, né? Porque
aí a gente vai falando, e aí, não sei, né, como é que vocês estão acompanhando. Quando a gente está presencial, a gente vai com o olhinho, a gente vai vendo quem está acompanhando, quem não está, e é possível parar um pouquinho mais num determinado assunto para tirar a dúvida, né? Thaísa, pode falar, meu bem. Boa noite, Pauleco. Oi, Eu querido. fiquei um pouco na dúvida se, como o Sagitário vem com essa energia, né, do desejo e do consumo, se não pode ser mais fácil cair na tentação de seguir essas autoridades. É Com um pouco certeza, dos dois, né? Vem a com certeza, clareza, mas também vem a tentação. Tá. com certeza, tá? E é esse o trabalho, né? É perceber o que está e construir a ponte, né? Do mais rudimentar, porque é como o ensinamento esotérico diz, né? Isso é a nossa linha de menor resistência. Tudo que tange a personalidade, as emoções, para a gente vai ser a linha de menor resistência. Porque a gente vem ao longo de várias encarnações, embora também olhando para a espiritualidade, mas com mais corpo, com mais massa, né, com mais tempo, a gente está dedicado às coisas da personalidade. Então, sempre a nossa linha de menor resistência vai ser aquilo que é o mais fácil, né? E o nosso trabalho é justamente quando a gente vai se conectando com o nosso eu superior, quando a gente vai acessando outros níveis de consciência, e a gente utilizar essa energia da vontade, porque aí o caminho tem que ser a partir, né, do nosso centro, da nossa mente, para esse eu superior. Então é um caminho auto-iniciado. Alguém Mas mais? aí a gente tem que. Desculpa, não sei se eu cortei alguém. Não. A gente tem que evitar o consumo e o desejo, focar na vontade, ou o desejo pode ser um caminho para a espiritualidade, para ascensão, assim, sabe? Isso que não ficou muito claro para mim. Ótimo. Quando a gente vai vivenciando o desejo ao longo das nossas diversas encarnações e também ao longo dessa, né, a gente vai entrando nesse ciclo de insatisfação, até que o desejo vai se transformando em aspiração. A gente viu esse tema em Touro, a gente vê esse tema em Escorpião também, e a gente vê esse tema em Sagitário. É dito que esses três signos fazem um triângulo espiritual. E em Sagitário, a gente tem a chance de transformar essa aspiração em um combustível para o acesso da alma, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, sim, o desejo, quando transformado em aspiração, é o que nos motiva, é o que nos mobiliza para alcançar níveis mais avançados de consciência. Obrigada, ficou mais claro. Pode perguntar sempre, porque às vezes, né, às vezes eu vou, quando eu estou com o pensamento aqui, às vezes eu vou seguindo essa linha e eu posso não ter explicado de forma tão clara. Então é importante até para o grupo, quando não ficar claro, vocês me perguntarem. Cris, pode falar, querida. Não, é que você comentou da Helena Blavatsky, ela disse que há 7 diferentes níveis de interpretação de crença ou de Não, ideia. Não entendi. É 7 diferentes níveis? ela dizia que quando você lê um texto sagrado que foi trazido por algum mestre da sabedoria, aí pode ser os ensinamentos cristãos, pode ser um ensinamento do Novo Testamento a partir, né, dos grandes sábios hebraicos, pode ser das sutras budistas, pode ser do Bhagavad Gita, de qualquer literatura que foi trazida para nós por um sábio, há 7 níveis possíveis de interpretação para aquilo. Ah, entendi. Tá, obrigada. Imagina. Vamos lá, então. O regente da personalidade de Sagitário, como não poderia deixar de ser, é o Júpiter, que na mitologia grega era o Zeus, na mitologia romana é Júpiter. Olha só que legal, acho que vai ficar talvez também mais claro o pensamento anterior. Essa tendência de idolatrar as pessoas e transformá-las em deuses é alimentada por Júpiter como regente exotérico ou material de Sagitário, o maior planeta do nosso sistema solar. Júpiter tem sido historicamente representado como o rei dos deuses,
o que o conecta aos nossos desejos por ambição. No nível da personalidade, faz com que a gente queira agir como deuses sobre os outros, utilizando para isso o dinheiro, o carisma, o poder. Então, é por isso que esse tema, como eu dizia, dos falsos profetas, está relacionado com o Sagitário também. Óbvio que não só, né? Mas também está, porque essa potência magnética do Júpiter vai atrair, sim, para aquela personalidade um pouco desse magnetismo, dessa força, mas vai atuar também na sua psique de modo que ele também acredite que ele é um Deus, que ele é um mediador, que ele é o próximo Cristo e tudo mais. E tantas outras coisas. Ou o canal do mestre, percebe? O link. Então, em Sagitário, no mês de Sagitário, a gente tem que ficar ainda mais atento. Como é que está essa tendência dentro de mim? Né? Ela está existindo? Em que medida que está? De novo, gente, sem culpa, é uma autoobservação corajosa, que é o que vai moldar, né? O que vai ajudar no nosso desenvolvimento, na nossa autopercepção e autotransformação. É só para a gente entender de qualidade de energia. Então, o que é possível? Percebe? Quando eu estou dizendo isso, eu não estou me referindo a uma pessoa que tem um Sol em Sagitário ou alguém que tem um ascendente em Sagitário. Óbvio que pessoas com esses posicionamentos marcantes, ou a Lua em Sagitário, com esses posicionamentos marcantes no mapa, vão tender a... Mas não é isso, né? No mês de Sagitário, todos nós somos sagitarianos. Toda a nossa sociedade, toda a nossa humanidade, todas as áreas do desenvolvimento, política, educação, ciência, economia, organizações, religião, já falei 2 vezes, eu acho, religião, artes, tudo isso sofre a influência de Sagitário, porque a gente está no mês de Sagitário. Então a gente tem que ficar atento com esses nuances em todos esses níveis, para tentar perceber esse movimento que está surgindo aqui é um movimento que está representando o Sagitário? Parece da personalidade ou parece da alma? Se parecer da alma, vale a pena investigar um pouquinho mais, talvez eu possa contribuir com essa causa. Não, é da personalidade. Então, vou ficar atento. Como será que isso vai se desdobrar na vida humana, né? Quem será que são? Como é que esses líderes estão sendo afetados por isso? Percebe? É para expandir o nosso olhar, para que a gente consiga ver com mais clareza. E então a gente possa utilizar melhor a nossa energia, a energia do grupo, a energia da humanidade. Mas, né, Júpiter é também quem entrega o segundo raio do amor-sabedoria aqui para a Terra. No nível da personalidade, Júpiter direciona o amor-sabedoria para encantar os outros, de modo que a pessoa possa acumular conforto para si, geralmente às custas dos outros. Sempre querendo se expandir, Júpiter alimenta a tendência ao consumo excessivo, ao entusiasmo excessivo, levando até a estados de mania. Júpiter tende a uma arrogância mascarada, agindo de forma generosa e benevolente, mas geralmente doando apenas àqueles que o seguem cegamente e os adoram. Então, embora a gente vai ver no nível superior seja esse amor incondicional, no nível de personalidade tem essa semente para o amor, mas em geral está ainda deturpado especialmente pelo corpo emocional e pela uma mente que ainda não responde à sabedoria da alma. E de novo, gente, tá tudo certo, esse é o processo de desenvolvimento, tá? Então não é que tá errado, não é que tem que se culpar se a gente perceber que a gente tem alguma dessas nuances, é só para a gente entender como uma coisa vai da outra, né? O ensinamento diz que não há um homem altruísta que nunca tenha sido egoísta. Então, são etapas pelas quais a nossa consciência vai espiralando e evoluindo. Aí, olha que bonito, né? Chega o momento da reorientação. Exausto com as consequências do excesso de mortes, guerras e doenças, esse centauro aprende que o kama manas, ou a mente-emoção, né, precisa ser contido.
É por isso que, à medida que fazemos a transição para maior regência da alma, alguns veem o Sagitário não mais como um centauro, mas como uma mente com elevada capacidade de concentração. Lembra da flecha? Então, aí, com o passar do desenvolvimento, Sagitário vai deixando de lado as distrações e vai desenvolvendo uma visão unidirecionada que aponta para a meta, alcança a meta e depois vê uma outra meta. Esse é o pensamento semente no nível da alma. Embora desejos e pensamentos egoístas ainda existam, começamos a buscar um maior controle emocional e mental para contê-los e direcioná-los ao longo de canais mais espirituais. Então, olha que importante, né? Vamos trazer para a gente aqui, no mês de Sagitário, na semana da Lua Cheia, como estamos ainda na influência da Lua Cheia, que hoje ainda estamos na influência da Lua Cheia, a gente tem a oportunidade de acessar essas energias sagitarianas que vão nos auxiliar a desenvolver a concentração, a enxergar aquilo que é essencial daquilo que é supérfluo, e então trazer para a gente essa visão unidirecionada que só enxerga a meta, só enxerga o propósito. Percebe que é um pouco diferente, mas tem relação com aquele fanatismo que a gente falava das religiões? Aqui tem um unidirecionamento, mas ele não é baseado nas emoções. Ele é baseado numa visão que também não é uma visão apenas da mente, mas da mente que começa a acessar a mente abstrata, ou os níveis da alma. Tudo bem até aqui? Fica clara essa transição? Vou seguir então, tá? Esse momento foi aquele momento de bug, sabe? Você falou, eu entendi, mas não compreendi. Sabe um negócio assim? Tipo, eu entendi, mas... Gente, eu não saberia... Eu tentei anotar, mas... Ah, ok, eu escuto. Porque você falou algo bem abstrato e eu não consegui captar. Tá. Vamos seguir então, mas aqui, aí senão a gente volta. Tendo visto a futilidade da terra e tendo se esgotado com a desarmonia e a morte, o aspirante se pergunta se há algo mais a almejar do que apenas a ambição e a satisfação pessoal e egoísta. Aí tem esse turning point, que o centauro se torna o arqueiro. O arqueiro monta o cavalo, ele não é mais o cavalo, né? Então ele passa a montar ou controlar a sua natureza emocional, material. Antes, ele era uma única coisa. Então, embora ele tivesse a mente do arqueiro, ele tinha o corpo do animal, era tudo junto. Uma hora estava aqui, uma hora estava lá, né? Quando ele vai fazendo essa reorientação, ele se torna o arqueiro. Então, ele não é mais o cavalo. Ele monta, ele domina, ele guia aquele cavalo. Então, isso é um símbolo sutil, mas ele é bem significativo, né? A tônica do arqueiro é a aspiração, aquilo, tá? Então, em vez da ambição, aqui já ocorreu essa mudança para a aspiração. A gente está falando de uma energia que ainda é de desejo, que ainda é emocional, mas que com certeza já está naqueles níveis mais elevados, né, nos subníveis mais elevados do plano emocional. E ambos são expressões de objetivos humanos, né? A aspiração e a direção, mas um é da personalidade e o outro é da alma. Da ambição à aspiração, do egoísmo ao intenso desejo de abnegação, do autointeresse individual à concentração do discípulo em Sagitário. Isso tudo, né, essa concentração do discípulo, essa sua aspiração por se desenvolver, eles vão levar ao próximo signo, que é o signo da iniciação, que é Capricórnio, que a gente vai ver no próximo mês. Percebendo isso, o sagitariano agora almeja
atingir os valores e os objetivos da alma, dando lugar às palavras-chave da alma. Eu vejo a meta, eu alcanço a meta e depois eu vejo outra. Então, é com essa qualidade de Sagitário que a gente quer se conectar, né? A gente sabe que Sagitário traz tudo, né? Porque a energia dele vem e conforme ela vai vindo, ela vai tomando o colorido de cada plano e de cada um dos 7 subplanos. Agora, a nossa meta, o nosso objetivo é focar nas qualidades sagitarianas de alma. Então, por isso que a gente está fazendo essa reflexão, que é para a gente se observar, a gente perceber em que medida que está o nosso emocional, o nosso desejo está reverberando, como é que eu estou lidando com isso, mas a gente só vai olhar e a nossa ênfase está aqui, né? Como é que eu posso? Por isso que a gente está falando de pensamento abstrato, por isso que a gente faz um alinhamento no início, por isso que a gente recorre aos textos sagrados, porque é para a gente ficar envolvido nessa qualidade de mente, onde a gente possa, como grupo, acessar, através também da alma grupal, através da hierarquia, a gente possa acessar essa qualidade de Sagitário, que vai trazer unidirecionamento, que vai trazer visão, que vai trazer autoabnegação, ou seja, o que é essa abnegação? Né? É distinguir ou destilar, como a gente faz com o óleo essencial, o que é a matéria orgânica e o que é o óleo essencial. A destilação faz isso. Então, em Sagitário, a gente também faz isso. A gente vai tirar o que é essencial. É isso. Então, todo o restante é importante também, mas não tem o mesmo nível de importância daquilo que é essencial. Então, Sagitário traz a visão. O que é o mais importante agora? E aí a gente vai ter todo. Não é só a visão, percebe? Ele vai trazer toda a força para alcançar a meta vista. E aí, então, enxergar mais para frente, aí chegar e alcançar de novo. Se a gente fizer um paralelo com a nossa própria vida, Sagitário ajuda a gente a enxergar novas possibilidades para esse conjunto de crenças, de emoções, de personalidade que cada um de nós está representando ou está vivendo nesse momento, nessa presente encarnação. Sagitário ajuda a gente a enxergar que tem algo mais do que isso. E a enxergar que, muito obrigado pelo que você me trouxe até aqui, mas tem algo mais do que isso. Então, Sagitário é também um signo de desapego, da gente poder olhar para o que a gente criou, para o que trouxe a gente até aqui, a gente agradecer e reverenciar, mas também descartar, né? Descartar não, transformar, porque Sagitário traz uma nova visão. Então, olha que importante, né? Quais aspectos em mim que eu devo deixar morrer? Quais aspectos em mim que eu já enxergo presentes em alguns momentos e que eu falo, nossa, que legal, às vezes eu consigo expressar isso. Então, é nisso que eu vou focar, porque aí eu vou, então, construir um novo centro de consciência a partir desses lampejos, mas que estão ainda, não ainda, já estão, em alguma medida, permeando a minha consciência. Então, Sagitário traz isso para a gente. Essa força para alcançar esse objetivo daquilo que eu reconheço que já é possível que eu desenvolva em alguma medida. Cris, ficou um pouco mais claro? O que está reverberando? Grupo, dá para a gente seguir? Em relação a outra anotação, não, deixa que eu vou ver a gravação, se você disponibilizar para a gente. Claro. Porque não mudou o assunto, eu entendi outra coisa. Não, o que me veio assim, por exemplo, o que você estava falando muito assim da questão da visão, de meta, né? A frase até, né? Eu vejo a meta, alcanço a meta. Não seria então um período que a gente poderia ter uma boa reflexão, já que tem essa energia, para a gente pensar mesmo a nível de metas, mas assim um pouco maiores? Só que eu não vejo
momento que parece, assim, que é o momento mais corrido do ano. É o momento que a gente mais se distancia para se silenciar, que não dá nem para acreditar que a gente tem essa energia de meta para pensar numa visão maior do que a gente quer para gente, para nossa alma, para nossa vida, tipo, não só desejos, tipo, eu quero um carro, eu quero emagrecer, eu quero isso, que é que a gente fala da resolução de ano novo, e que por acaso todo mundo até brinca que ninguém consegue fazer, mas será que é porque fazem na época errada? Não sei, é isso que me veio. Acho que tem uma influência, sim. Mas também não é só a época errada, mas é o quanto que a gente se dedica para isso, né? E o quanto de fato a gente está aproveitando essa. Porque para a gente acessar essa qualidade, tem que fazer um esforço interno, né? A gente tem que parar, refletir, acalmar a mente. A gente vai ver um pouquinho agora nesse slide. A gente tem que invocar a nossa alma, e aí então é possível que a gente acesse essa energia, claro, né? Na época certa. A gente sempre Ou fala, né? seja, então é agora a época Exatamente. certa. Então Exatamente. a gente vai ter que dar um jeito de tirar um dia para fazer isso, porque vai ser importante. Aí eu vou fazer. Com certeza. Tá, você levantou a mão? Ai, peraí. Ai, levantei. Ô, Paula, eu não sabia se eu tinha me desmutado ou não. Eu apertei os botões aqui. Põe o slide anterior, por favor. Claro, peraí. Opa, peraí, acho que eu tô indo no errado aqui. Tá. O que me confunde um pouco, eu acho, é porque a gente vai para a historinha ali, né, do signo, do centauro, e aí a gente também vem para o nosso mundo, como que a gente aproveita dessa energia. E aí, por exemplo, ali no segundo tópico, a mudança ocorre quando o centauro se torna o arqueiro. Eu não consegui trazer isso muito para nossa realidade, eu não entendi se é, tipo, individual. Então, em algum momento da minha evolução, eu vou conseguir fazer essa transição, ou se esse é o momento do ano em que está propício para qualquer indivíduo, independente do signo, de fazer essa mudança. Isso que para mim não fica meio confuso, sabe? Tá, as duas coisas. Tanto, né, você de forma especial tem o Sol em Sagitário. Então, essa é uma das suas metas nessa encarnação. Claro que pensando em nível de alma, a gente sabe que o signo ascendente é quem traz o nosso maior propósito de alma. Porém, a influência solar é muito importante também. Então, naturalmente, quando você nasceu, o Sol estando em Sagitário, você vai tender a ter essa série de influências aqui que a gente está falando aqui, é natural, né? Então, dentro do seu próprio processo de evolução, nessa encarnação, ou se a gente pensasse num ciclo mais amplo de encarnações, vai haver um momento em que essas influências do centauro vão perdendo a força. E aí as influências do arqueiro vão sendo sentidas. Então, esse é um ponto, né? Outro ponto é, Então, nós... minha encarnação inteira é essa transição. Exemplo, né? Minha encarnação inteira é essa mudança do centauro para o arqueiro. Ou um pedacinho dessa mudança. Tá. Agora, pensando em todos nós que estamos sob influência de Sagitário, cada um de nós, o nosso grupo, a humanidade, a gente se conectar com a qualidade espiritual de Sagitário vai trazer, em alguma medida, em algum pontinho que seja, vai ser o momento mais oportuno do ano para a gente deixar de lado as nossas emoções, as nossas ambições, desejos, e a gente ter a melhor janela de oportunidades do ano para enxergar melhor, mais longe, para a gente se conectar com aquilo que é filosófico, para a gente se conectar com aquilo que é o que traz a liberdade de pensamento, que vai trazer uma abstração, que vai fazer com que eu enxergue de maneira mais ampla, com que eu enxergue além da forma, com que eu possa direcionar o meu intenso desejo para uma aspiração espiritual, para que eu pare de colocar a minha devoção em ídolos e voltá-la para a minha própria alma,
para as palavras, para os ensinamentos sagrados. Então, todos nós, enquanto humanidade, estamos no melhor momento do ano, especialmente na lua cheia, é o melhor mês, e na lua cheia é o melhor momento do ano para essa transição. Então, se a gente parar, meditar, refletir, como a gente está fazendo, invocar essas energias, em alguma medida, a nossa alma, que é o nosso eu superior, né, ela vai utilizar isso que já, a gente não sabe o que está acontecendo nos níveis internos aqui, né? A gente meditou, a gente invocou essa energia, as nossas almas estão trabalhando. A gente, como grupo, tá penetrando nessa forma pensamento. E essa forma pensamento, ela é linkada com a energia de Sagitário. Então, a gente está aqui agora, a gente não sabe nos níveis internos como é que as nossas almas estão trabalhando. Mas elas estão usando, não tenho dúvida, essa energia de Sagitário. Então, em alguma medida, cada um de nós vai ter algum clique, algum fiozinho que conectou, que vai ajudar a gente a fazer, em alguma medida que seja, algum degrau, algum baby step dessa transição. Boa, Pauleco, obrigado. Imagina. Opa! Então, vou falar rapidinho do trabalho de Hércules que se relaciona ao signo de Sagitário. Nem vou ler tudo, tá? Mas eu vou falar um pouquinho, porque para ficar mais fácil para a gente. Então, o 9º trabalho de Hércules, ele tem que lidar com as aves do lago Estínfalo. Lembra que no trabalho anterior, em Sagitário, ele teve que matar uma hidra que vivia num pântano? Olha que interessante, né? Esse lago é pantanoso também. Então, essas aves estridentes, elas também estão nesse ambiente pantanoso, ou seja, ainda há essa energia física de sensações e de emoções na vida do discípulo, tá? Então, não é que ele matou a hidra que ele se libertou para sempre, né? É passo a passo. Então, ele tem que se confrontar aqui com um grande número de pássaros que representam os pensamentos descontrolados que algumas culturas chamam de monkey mind, aquela mente do macaco, né? Que fica pulando, pulando, pulando. E aí, 3 pássaros se aproximam dele com mais intensidade. Esses 3 pássaros, eles representam a fofoca, né? O fofocar, o falar sem filtro, o discurso egocêntrico, ou seja, falar só de você e ouvir pouco, e uma fala que é sem discernimento. Vou falando. Então, simbolicamente, quando no mito a gente vê que 3 pássaros se aproximam do Hércules, é como se fossem essas 3 questões ligadas à fala, tá? Hércules tenta matar os pássaros com uma flecha, que os fere apenas superficialmente. E o pior, ele fere um dos pássaros, todos os outros vêm, é como se chamasse os outros. Aí, eles têm uma quantidade tão grande que no mito eles cobrem a luz do sol. Esses pássaros representam pensamentos e falas distrativos, negativos. Só podem ser mortos com a chama flamejante, que é a luz da alma, que é alcançada através da mente em meditação. Né? Meditação, o que é? Concentração prolongada. A gente viu que concentração é um tema de Sagitário. A verdade é vista e ouvida nessa mente, representada pelos símbolos. Né? O que o nosso herói faz? Ele pega 2 símbolos que ele havia ganho de Afrodite, que representam as 2 entradas da alma, o chakra cardíaco e o chakra coronário, que a gente alinha quando a gente está em silêncio, em meditação. Então, ele soa esses 2 símbolos e então dissipa todos aqueles pássaros. Ou seja, ele tentar, olha que interessante, ele tentou usar um arco e uma flecha, símbolos da mente, né? O arco é a mente, a flecha é o pensamento direcionado. Ainda assim, não foi possível matar esses pássaros. Só alimentou. Por quê? Porque em Sagitário é o 9º signo. Então, o nosso herói já vem trabalhando um monte de coisa, inclusive o desenvolvimento do pensamento. Só que chega um dado momento na nossa vida discipular
que tudo aquilo que a gente construiu de crenças muito desenvolvidas em relação ao que a gente era antes, mas elas se tornam um obstáculo para algo maior. É aquilo que eu falava, da gente já alcançou em alguma medida a meta, a gente olhar para uma outra meta. Então, esses pássaros, eles significam tanto a nossa intensa atividade mental, que obstrui a conexão com a alma, porque ela foi ganhando uma potência ao longo das encarnações, tá? Então, Sagitário é um signo de mente potente, e também, além da própria mente, é esse conjunto a que a gente dá o nome de personalidade, que é, em vez de persona, máscara, do grego, a gente transformar no persona de personalidade do latim, que significa personare, ou para soar. Então, a personalidade deve soar, deve dar voz à alma. Então, a gente precisa fazer esse link aí. E quando a gente está construído com essa forma de pensamento, a gente construiu tudo isso que a gente é, a nossa própria personalidade, ela acaba sendo uma obstrução para a luz da alma. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar os símbolos, ou seja, conectar coração e coronário, que são as duas portas da alma, e aí então a gente invocar a luz da própria alma. Não adianta, para certas questões, a gente não vai conseguir encontrar resposta na mente concreta. A gente vai precisar acessar a nossa mente transpessoal. Então, o trabalho de Hércules fala um pouco disso. Então, esses 3 pássaros iniciais, a gente vai ver que tem uma relação especial com Gêmeos, que é o signo que a gente brinca, o signo da fofoca, que é o oposto de Sagitário, que é mercuriano, né? Não é igual Júpiter. Gêmeos é Mercúrio. Tem um pouco aqui, um pouco ali. E aí, então, traz todo um repertório para aí, então, o Sagitário focar e direcionar. Então, Mercúrio ou Gêmeos os pensamentos meio dispersos, mas que são abrangentes, e é como se fosse uma lâmpada de uma sala, os Gêmeos, né? Mercúrio. E o Sagitário é como se fosse aquele raio laser, quando a gente pega todo o potencial daquela lâmpada e direciona num único foco. Aqui, então, né, uma coisa importante. Quão cuidadosos somos, especialmente no mês de Sagitário? Quão cuidadosos somos antes de transmitir mensagens que podem ser fake news, podem ser rumores ou mentiras acerca das outras pessoas, de quem convive com a gente. Então, Sagitário traz para a gente uma maior atenção, né? A gente está reproduzindo discursos ou a gente está realmente ponderando, refletindo, e aí então reproduzir, mas reproduzir com consciência, porque de fato aquilo faz sentido para mim. Percebe? Sagitário traz isso, tem que fazer sentido, né? Sagitário não é um reprodutor de coisas. Ele tem que passar pela mente dele, pelo filtro dele, né? Para que ele possa mesmo endossar. Lembra que a gente falava de idealismo, a gente falava de conexão, a gente falava de verdade, de transmitir. Então, tudo isso tem a ver com Sagitário. Bom, vamos lá então, que a gente está, senão eu falo demais aqui, né? Mas Sagitário é um signo de fogo e é também um signo da cruz mutável. Paulo, o que significa isso, né? Só um minutinho, deixa eu só ver um negócio aqui, rapidinho, só para ver o tempo. Como um fogo em um incêndio, as palavras se espalham com rapidez e velocidade. Como um signo de fogo imutável, esse signo indica movimento. Sagitário é movimento. E traz poder de expansão às palavras e ideias. Por que Sagitário é movimento? Porque ele é um signo da cruz mutável, né? O que muda traz movimento, é diferente da cruz fixa, que a gente viu como Escorpião, Leão, né? Touro e Aquário, e é um signo de fogo. O fogo também espalha, a gente vê os incêndios, né? Então, o Sagitário tem em si a energia do fogo, que traz movimento,
e da cruz mutável, que também traz movimento. Então, é comum que as pessoas de Sagitário sejam um pouco inquietas, até um pouco mais inquietas que as de Áries, que também é um signo de fogo e também é um signo da cruz cardinal, que também sabe que ele tem uma missão, que ele tem que fazer alguma coisa. Então, são dois signos que têm muita movimentação. O discípulo em busca da verdade deve ser extremamente cuidadoso ao checar as fontes, construir um forte senso de discernimento e cauteloso no que diz e pensa. Só assim, o terreno ardente dos fogos mutáveis pode destruir o que estiver impedindo o bem, o verdadeiro e o belo, para que possa emergir das cinzas da purificação que foram, por exemplo, alcançadas em Escorpião. Então, a gente viu, né, que Escorpião é como se fosse a morte, e aí em Sagitário, o que tem para nascer a partir disso que morreu? E se a gente morreu em Escorpião, mas a gente não fizer nascer aquilo que realmente é importante em Sagitário, percebe que nós vamos criar um novo ciclo que vai precisar morrer de novo em Escorpião, para daí a gente ter mais atenção de novo em Sagitário, para fazer crescer aquilo que é bem, bom, belo, verdadeiro. Então, olha como é importante esse momento em Sagitário. Por isso as metas de novo, hein, Cris? Falar um pouquinho sobre o elemento fogo. Em Áries, a centelha mental, as energias criativas surgem, permitindo que algo novo também apareça. Né? É como eu dizia, Áries é um signo cardinal, ele quer trazer uma coisa nova. Cardinal não é aquele que muda as estações? Então, a gente tem as mudanças de estações em Áries, em Câncer, em Libra e em Capricórnio. Então, os signos cardinais, eles querem trazer algo novo. Já Leão, não. Leão, ele é o fogo estabilizado, permitindo um campo de crescimento, um campo de proliferação, mas ordenada. A gente brinca que Leão, Áries, sempre quer perguntar, como é que eu posso contribuir com o mundo? Leão sempre se pergunta, como é que o mundo pode contribuir comigo? E Sagitário meio que mescla as duas coisas, né? Ele leva as coisas boas para todo mundo. Sagitário, essas ideias são espalhadas com esperança, alimentando o bom, o verdadeiro e o belo, silenciando tudo que perpetua a mentira, a feiura e o mal. Então, Sagitário tem muita relação com a verdade, né? Com o idealismo, a gente já falava, né? É por isso que Sagitário requer muito discernimento, para que possamos ver corretamente aquilo que deve ser perpetuado ou aquilo que deve ser queimado. Olha que importante, né? Em nós, a gente ter esse olhar. Sagitário traz os raios 4, 5 e 6. Vamos ver melhor. O bem, o belo e o verdadeiro são revelados nessa etapa mais espiritual de Sagitário, através dos 3 raios que o regem. O quarto, o raio da harmonia através do conflito, também chamado do raio da arte e da beleza. À medida em que ampliamos o nosso olhar, conseguimos enxergar a beleza que emerge da perfeição do plano. Então, quando a gente tem um olhar fixo em alguma coisa, a gente tende a enxergar aquilo de forma limitada, com as suas imperfeições, com as crises, com as dificuldades. Agora, quando a gente amplia o olhar, a gente tem uma perspectiva diferente, a gente desenvolve aquele senso de corretas proporções, a gente consegue enxergar que tudo faz sentido, que tudo tem uma motivação amorosa e para o crescimento. Então, Sagitário traz essa visão. Sagitário traz o 5º raio com lucidez, clareza, ajudando a reconhecer a verdade. A gente diz que Sagitário tem como Áries, tem um faro para aquilo que é verdadeiro, porque tem uma conexãozinha já da mente com a mente intuitiva. Então, consegue trazer um pouquinho para a gente o que é verdadeiro ou não. E traz também o 6º raio, da devoção e do idealismo. Né? Eles apontam na seta de Sagitário para os valores espirituais, para os novos valores que revelarão cada vez mais o bem, o belo e o verdadeiro para a humanidade. Sagitário é também, como eu dizia antes, o raio do filósofo. O que é isso, né? A habilidade de enxergar o mundo de uma perspectiva mais ampla e elevada.
É um motivo para que Sagitário, no nível da alma, seja reconhecido como filósofo. Essa palavra que significa amor à sabedoria. Então, Sagitário traz um cultivo do olhar para a mente abstrata, instituições como as universidades. A gente falava na terça-feira sobre como esse termo, né, de universalidade vem de universal, que surgiu nas bibliotecas egípcias de Alexandria. E se a gente for pensar também em universo, né, a gente está falando, embora traga um olhar de universalidade, mas é como se todos esses versos representassem uma unidade. Então, Sagitário tem ao mesmo tempo uma visão que é inclusiva, que é universalista, mas que leva para o foco. Tá? E tem a ver com compartilhamento da sabedoria. Sagitário também pode ser um símbolo do curador. Por quê, Paulo? Vou pegar um pouquinho da mitologia grega que eu gosto muito. Kratos, lembra que ele se transformou de Nergal para Crotos, perdão, escrevi errado, e de Crotos ele vai se transformar em Quiron. Quiron está meio na moda ultimamente, porque a astrologia descobriu ele faz um tempo, e aí revolucionou um pouco os mapas. Depois a gente fala disso num outro momento. Na mitologia, Quiron era o deus da saúde e da medicina. Apesar de curar a todos, ele não podia curar-se de uma ferida no coração, que foi provocada por uma flecha envenenada que ele recebera. A ferida sempre aberta representa estar aberto e vulnerável ao sofrimento dos outros. O conhecimento que ele possui deve ser usado para o benefício de todos. Quiron era imortal e ele sacrificou a sua imortalidade para salvar Prometeus, que havia sido castigado por ensinar a humanidade sobre o fogo. De novo, o elemento fogo, né? O fogo é a mente abstrata, ou como a Madame Blavatsky chamava, Mana Saputra. Ela dizia que todos nós, a humanidade, se chamava Mana Saputra, ou seja, filhos da mente universal, filhos da alma. Prometeu, então, ele ensinou a humanidade a lidar com o fogo. E aí ele recebeu como castigo de Zeus uma ferida. E era uma ferida no fígado. O fígado é o órgão, que eles já sabiam desde aquela época, o único órgão no corpo que se regenera. Então, a ferida do Prometeus feria, mas não curava. E ele não morria. Então, ficava sempre isso. Mas aí, Prometeus tem mais a ver com a humanidade. Porque a humanidade está polarizada no plexo solar. Fígado é um órgão do plexo. Aqui, Quiron é um nível um pouco mais elevado. É aquele Sagitário já no nível da mente abstrata, que tem a ver com o coração, com o chakra cardíaco. Ele se coloca em sacrifício também, mas não à humanidade, mas ele salva o Prometeu. Aí, então, seu ato de compaixão foi bem visto por Zeus, o Júpiter, e Quiron foi imortalizado como uma estrela no firmamento. E o Quiron no mapa, ele em geral tem a ver com a nossa maior dificuldade, com aquilo que vai ser como se fosse o calcanhar de Aquiles dessa encarnação. Mas, ao mesmo tempo, é isso que vai trazer a gente para um olhar mais amplo, para um desenvolvimento mais real de consciência. Tá? Estou falando de forma bem genérica, tá, gente? Aqui uma representação do Quiron, que também era um centauro, que recebeu uma flechada, né, no coração. O regente de Sagitário, no nível da alma, é a Terra, o planeta Terra. A Terra representa praticidade e aterramento. O verdadeiro filósofo não deve viver absorto em seus pensamentos ideais, mas seus ideais, suas ideias flamejantes devem ser úteis ao desenvolvimento das pessoas. Para muitas culturas e tradições, sabedoria significa conhecimento aplicado. A sabedoria existe para curar a todos nós, nossas comunidades, o nosso planeta. O objetivo do fogo na cruz mutável, que é Sagitário, é espalhar as ideias luminosas de modo que um número cada vez maior de pessoas possa viver com beleza, com bondade, com verdade, reforçando a nossa interdependência. Aqui então, né, falando um pouquinho do cavalo condutor, a gente falava do arqueiro.
À medida em que o ser é controlado, nossa, faltou uma revisão aqui, é controlado pela alma, ele vai se desidentificando com sua natureza material e instintiva, o cavalo, e passa a ser o condutor dos seus veículos, utilizando sua força e potência para realizar a vontade da alma. Um outro símbolo de Sagitário, que é a flecha. Num ponto ainda mais elevado do desenvolvimento, nem o centauro nem o arqueiro são vistos mais. Só a flecha é vista como símbolo de Sagitário. Ela representa a capacidade de concentração e foco da mente numa direção única, né? Aí, com essa habilidade, é possível atravessar as camadas da mente concreta e tagarela, ou seja, os pássaros do estínfalo, conquistando o silêncio e acessando a verdadeira intuição ou Budi. Deixa eu pegar meu carregador, só um minutinho. Se alguém quiser lendo... A flecha também pode representar uma chave. Um dos nomes ocultos de Sagitário é o guardião do portal, que deve ser cruzado, então, em Capricórnio, que é o próximo signo. É dito assim que a flecha de Sagitário é dirigida e deve atingir o seu alvo. Aqui uma representaçãozinha do símbolo de Sagitário. O regente hierárquico de Sagitário é Marte. Mas esse alvo só será atingido com sucesso se a flecha não vacilar ou não tremer quando ela for lançada. Oscilações acontecerão no alvo e na direção, se a flecha não for guiada por valores espirituais. Então, quando a gente não está, de fato, imbuído com os valores da alma, a gente oscila. Para ajudar a parar essa oscilação, Marte é o governante no nível monádico ou espiritual, porque intensifica a batalha com a personalidade, dá foco e unidirecionamento das forças. A batalha com essas tendências de personalidade começou lá em Escorpião. É por isso que a flecha de Sagitário é direcionada primeiro para Escorpião, certificando-se de que as tendências egoístas da personalidade foram mortas ou removidas de uma vez por todas. Aqui, peguei esse trechinho desse livro que também é muito bom, chamado Astrologia Centrada na Alma, do Alan Oken, que ele diz: à medida que as tendências da personalidade são cada vez mais silenciadas, o professor, o curador e o amante da humanidade emergem. Então, Sagitário se torna o verdadeiro visionário, o profeta, que conduz a humanidade de uma meta para outra. A polarização mental e seu domínio tornaram-se a nota-chave da vida, não como uma experiência que é apenas intelectual. Como resultado da forte influência do quinto raio, o sagitariano pode realmente ser um depósito de conhecimento e ter um intelecto substancial desenvolvido. No entanto, esse conhecimento e a totalidade das faculdades intelectuais precisam ser sintetizados pela mente superior. É lá que o conhecimento se funde com a experiência terrena para se transformar em sabedoria. Olha que bonito, né? Essa é a meta para cada um de nós, se a gente for pensar em Sagitário, né? Como é que a gente pode aproveitar essas energias que estamos agora na constelação de Sagitário, nessa lua cheia? Eu achei que esse trecho resume bem, né? Como é que a gente pode utilizar esse Sagitário, né? Então, é desenvolvimento, sim, da mente, mas é fundir, elevar essa mente concreta para ter contato com a mente abstrata, com o próprio Budi, ou plano intuicional. Chegando no finalzinho, um feixe de luz, livre de todas as tendências daquela personalidade. A flecha se torna um feixe de luz, que foi o que a gente abriu a nossa apresentação. Focada e direcionada, está agora livre para verdadeiramente universalizar ou infinitizar a nossa consciência. Esse feixe de luz coloca a Terra em direção a Sagitário A,
ou Sagitário Alfa, que é uma estrela muito brilhante e compacta, encontrada dentro da constelação de Sagitário. Segundo os astrônomos, né, ela é considerada ou conhecida como essa constelação, especialmente na direção dessa estrela, é considerado o centro da Via Láctea, que é a nossa galáxia. Durante esse mês, uma resposta do centro da galáxia é então evocada, ou seja, em Sagitário, fazendo tudo isso que a gente está fazendo, meditando, refletindo sobre Sagitário, direcionando a nossa meta, a nossa mente grupal para Sagitário, a humanidade para Sagitário. Onde que está Sagitário? Está aí, no centro da Via Láctea. Então, uma resposta é evocada, ou seja, vem de lá e um feixe de luz é enviado de volta à nossa Terra para atingir o alvo durante o mês de Touro do próximo ano. Então, olha que legal. Toda essa reflexão que a gente está fazendo, né? As metas, como a Cris bem lembrou da gente fazer agora, tudo isso que a gente está fazendo é direcionado para essa constelação. Aí lá em Touro, que é o ápice do ano espiritual, que é o Festival de Vesak, tudo isso que a gente está plantando agora pode ser colhido e vai vir como resposta para a iluminação da humanidade. Por isso que tudo tem um ciclo. Não adianta a gente só fazer Vesak. A gente tem que se preparar o ano inteiro para quando chegar lá realmente ter algo de especial criado, que foi cultivado ao longo do ano. Aí eu coloquei aqui, né, a unidade de serviço para cura através da consciência e do amor. Eu ia fazer lá no Alma essa apresentação, mas como a gente já vai ter uma reunião presencial na semana que vem de confraternização no Gael, eu achei melhor fazer daqui, porque senão fica muita coisa, né, para todo mundo. E então, a base para eu ter montado essa palestra foram, obviamente, os ensinamentos do mestre tibetano, especialmente no trabalho de Hércules e na astrologia esotérica. Também peguei um material que é baseado no tibetano, uma compilação dessa doutora Lisa Love, uma americana, que eu gosto bastante, e alguns trechos do Alan Oken, que eu também gosto muito, que ele está vivo e é um autor que também bebeu nas fontes dos livros da Alice Bailey, mas também gosto muito das contribuições dele. E aí a gente encerra a nossa apresentação de hoje e temos aí alguns minutinhos para contribuições, reflexões, dúvidas, questionamentos. Enfim, tem um momento aí do grupo. Fez sentido, não fez? O que está reverberando? A gente tem um tempinho aí para falar sobre isso. Paulinho. Oi, querida. Eu não sei, eu achei isso o mais bonito de todos os trabalhos, né? Eu achei assim que ele consolida tudo realmente, né? Como todo mundo falou e fez observação. E parabéns, a apresentação está magnífica. Não tem. Tá, Elber. Muito legal, parabéns. Bom, obrigado, Má. É um formato bem legal, viu, Paulo? Ficou bem legal e bem completo, né? É difícil, acho que mais que completo até, mas legal. Foi bem... Nossa, eu tive vários insights fazendo. E você vai seguir nesse estilo para o mês que vem? Legal. Eu acho que para o ano que vem, todo. Porque dá para a gente entender melhor essa qualidade, né? Quando ela está num nível material, aí o próprio esgotar das possibilidades materiais leva para um outro nível. Percebe? Não tem salto, né? É todo um processo de desenvolvimento da consciência. Como é que a consciência se relaciona com cada volta da espiral? Isso que eu acho que é o mais legal, porque a gente vai se encontrar um pouco em cada.
Então, tem momentos que a gente tem, ou fases, ou mesmo numa constância, a gente tem ambições, a gente tem desejos, mas a gente também tem aspirações, a gente também tem pensamento filosófico, a gente também é altruísta. Então, eu acho que o legal é a gente perceber tudo isso dentro da gente e a gente ir percebendo os links que vão levando a uma coisa e a outra, sem exclusão, né? Sempre com um olhar inclusivo, sempre com um olhar compassivo, mas olhando a meta, né? Pensando especialmente em Sagitário, sempre é bom não esquecer da meta. Se ninguém tiver mais nada, eu vou parar aqui.